Eu sou o aluno José Paulo, orientado do professor Dr. Leonardo Peixe. A minha proposta de apresentação é um recital didático, ou seja, ela vai ter dois momentos. Um momento onde eu vou falar e apresentar as minhas anotações, os meus relatórios, e o segundo momento onde eu vou tocar. Tudo bem? Introdução. Este estudo é o resultado da análise instrumental de concertos didáticos para o violino das obras Concerto em Si menor, de Oscar Haydn, e Estude Concerto número 5, de Friedrich Sainz. A partir da avaliação de 10 relatórios que eu fiz com áudio e vídeo, eu gravei 10 relatórios, onde eu apresento como eu preparei esses concertos, e eu também dou observações para os professores para como eles vão passar esses concertos para o aluno, e eu também fiz 10 relatórios escritos. Estes concertos são estudos pensados para serem usados durante a formação do violinista como estudante. Desta forma, após apresentar avanços nos estudos práticos, como nas técnicas de arco, mudanças de posição e escala, concertos como esses citados são apresentados para o aluno com o objetivo de colocar em prática tudo que foi desenvolvido e trabalhado. Ou seja, o professor vai trabalhar com o objetivo de chegar nesses concertos e apresentar tudo que foi trabalhado antes. Antes, vou falar um pouco sobre os dois compositores. Oscar Haydn, violinista e compositor alemão, nascido em Stettin, na Polônia, no final de 1860. Frequentou a Academia de Artes Musicais de Berlim e o Conservatório de Leipzig. Quando se mudou para Viena, foi nomeado líder da orquestra e permaneceu lá por 32 anos e compôs alguns concertos para violino e muitas peças de treino para violino e piano. Em 1904 mudou sua residência para Tilly, que é a atual Eslovênia, onde viveu até a sua morte em 1916. O segundo é o Friedrich Sainz, nascido em 1848 e faleceu em 1918. Nasceu em Frankfurt, na Alemanha, foi um compositor altamente considerado no final do século XIX. Suas composições abrangeram vários gêneros, incluindo sinfonias, concertos, música de câmara e obras solo. A popularidade de Sainz atingiu um pico no final do século XIX, quando suas composições se tornaram muito procuradas por violinistas. Então, esses dois compositores eles fizeram um direcionamento de obras, concertos para violino e piano, pensando no violinista enquanto estudante. Então, a gente vai ter peças direcionadas para o aluno iniciante até o intermediário avançado, pensando nesse processo de construção. Justificativa. Trabalhos como este, com este objetivo, são essenciais para verificar e comprovar a importância que os concertos e concertinos de Oscar Haydn têm no ensino de violino. Estudos como estes proporcionarão uma análise crítica na aplicação de métodos como o proposto nesse trabalho, no ensino do violino, bem como para analisar sua eficiência e aplicabilidade no ensino do violino e servir como uma contribuição para o apoio pedagógico para mais estudos com essa característica. Objetivo geral: acrescentar reflexões didáticas no ensino de dois repertórios, com direcionamento de frase e expressividade, que podem ser apresentados aos alunos no período da sua aprendizagem. Objetivo específico: apresentar nos relatórios todas as etapas que seguir, pensando na apresentação final, demonstrar as técnicas utilizadas e a sua aplicação e analisar a sua aplicação no ensino das peças. Ou seja, nos meus relatórios, nos vídeos e nos escritos, vai ter a explicação onde eu falo por que eu estou fazendo aquilo, como eu estou executando, e vai ter também um direcionamento para o professor passar para o seu aluno, uma segunda opinião. Metodologia. Esta investigação artística e didática propõe a coleta de dados através de um portfólio do processo de construção da interpretação. Busca relatar o processo de construção de uma interpretação musical e apresentar um recital didático com os conceitos. Então, como eu falei, vai ter a parte escrita. Aí, nessa parte escrita eu gravei todo o processo explicando de uma forma bem pedagógica e depois eu vou apresentar. Continuando. Agora aqui vai iniciar as minhas coletas. São 10. Para cada uma eu dei um direcionamento e escolhi um ponto. A primeira fala sobre o primeiro movimento do primeiro concerto.
Nessa primeira amostra musical, irei apresentar propostas sobre o primeiro movimento do concerto em Si menor, direcionadas para os alunos que em algum momento irão trabalhar esta obra. Esse concerto é muito utilizado por violinistas iniciantes em seus estudos, pois possui uma configuração melódica relativamente fácil e uma série de questões musicais super importantes, sendo elas interpretativas e direcionadas para a mão direita. Vou dar um exemplo. Aqui nessa primeira figura, temos 3 círculos. No primeiro, são 2 semínimas ligadas, uma semínima com 2 colcheias e 4 semicolcheias. Quando o aluno for executar esse trecho, ele vai pensar em usar mais o arco na primeira figura e usar menos o arco na segunda figura, dando esse direcionamento, essa valorização na primeira figura das duas, né? Ele também vai fazer o uso do vibrato para valorizar isso. Ele vai fazer tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo e no terceiro, nas colcheias também, fazendo o uso do vibrato para acentuar essa valorização. Segunda amostra, ainda do primeiro movimento. Nela, eu vou trazer 2 marcações, que é esse acento de sforzando aqui, que elas vão ser executadas de forma diferente. A primeira, ela vem de um piano, ela vai vir de uma linha a intensidade mais baixa. Então, quando o aluno for executar esse primeiro esforzando, ele vai fazer ele com uma pegada mais larga, mas não tão forte, não tão marcada. Ele ainda vai usar a técnica para o esforzando, né, que faz o movimento de pronação, com o dedo indicador marcada rápido, onde ele vai diminuindo a velocidade e diminuindo a intensidade, para fazer essa ideia. No segundo, ele tem um forte dissoluto, completamente diferente do primeiro. A mesma ideia com outra intensidade. Aqui ele tem que ser forte, tem que ser imponente, tem que ser resolvido. Então ele vai fazer todas as arcadas fortes, com um vibrato bem intenso para fazer bem as marcações. Seguindo, coleta 3 já é do segundo movimento do primeiro concerto. Aqui a observação que eu faço é que o aluno tem que se atentar à mudança de tonalidade. O primeiro era em Si menor, esse segundo já vai estar em Sol menor, com outra proposta, outra linha, para ele pensar nela quando for executar. No meio do movimento, ele vai ter uma mudança de tonalidade para Sol menor. Vai mudar completamente a harmonia, né, da música, então ele vai ter que fazer esse direcionamento usando o vibrato na mão esquerda. Volta para a tonalidade original, Sol menor, Sol maior, e termina o segundo movimento. Quarta coleta de dados já é sobre o terceiro movimento do primeiro concerto. Eu já tinha tocado os outros 2 primeiros movimentos. Esse terceiro eu não tinha tocado ainda, então para mim ele foi um certo desafio, porque ele tem golpes de ar um pouco mais complexos, e eu trouxe justamente eles para apresentar. São 4 semicolcheias ligadas de 2 em 2, com esse acento na primeira. Então, fazer essa execução rápida é um pouco difícil. Então, quando o aluno for praticar, assim como eu fiz, ele vai fazer primeiro ela lenta, desligada, fazendo essa progressão de velocidade com o metrônomo, e vai fazer essa mudança de figuras rítmicas. A sugestão que eu posso dar é fazer a primeira com uma colcheia pontuada e a segunda com semicolcheia. E vai fazendo essas mudanças. Ele pode usar outras figuras rítmicas só para ajudar a internalizar a ideia e sincronizar a mão esquerda com a mão direita na execução. E aqui ele vem, por exemplo, ele tem um acento na primeira figura e vem 2 colcheias depois. E aqui ele tem uma escala descendente com um acento na primeira figura. O aluno, quando for executar, ele vai precisar fazer esse acento e ir diminuindo a intensidade, mesmo com a velocidade. Outra observação é que as 2 semicolcheias ligadas, elas precisam ser separadas na execução. As 2 primeiras das 2 segundas. Então, quando ele for executar, ele vai fazer fazendo esse interrompimento no som entre cada 2 semicolcheias ligadas. Seguindo, quinta amostra, ainda no terceiro movimento, é outra seção que parece bastante com a primeira que eu mostrei. Ela tem a mesma ideia, só que aqui ela é maior. As semicolcheias ligadas. Pode ser mais cansativo para o aluno executar essa sequência maior, então ele vai fazer mais lento, desligado, depois ligado, ele vai
escolhendo como trabalhar as figuras rítmicas e vai fazendo a progressão da velocidade. Quando eu fui praticar esse trecho com o querido professor Dr. Marcelo Brum, ele pedia para me fazer e depois fazia de trás para frente, só para deixar mais divertido para mim. Muito legal. A sexta coleta de dados já é sobre o segundo concerto. Nessa amostra sonora, inicio o segundo concerto do Sainz, sendo este ainda um concerto de estudante, porém apresenta dificuldades maiores, tendo mais golpes de ar e utilização de cordas duplas. Nessa primeira amostra sonora, faço uma breve explicação do primeiro movimento, novamente trazendo observações. Tercina em staccato, vindo de um leggero, então o aluno ele vai ter que executar esse trecho bem leve, não é aquele staccato tão acentuado, tão marcado, ele vai fazer um staccato soltinho ali na corda. A indicação que eu fiz foi treinar primeiro sem o staccato, para fazer a afinação lenta, tanto o primeiro trecho quanto o segundo, que é a mesma ideia, a mesma linha melódica, e depois com o staccato bem lento, para manter o som limpo. Depois ele tem a mesma linha, só que com uma marcação diferente, duas colcheias ligadas e a terceira figura no staccato. É importante fazer para a terceira figura continuar com a leveza e não ficar embananada na hora de executar. Seguindo, ainda no primeiro movimento do Sainz, um pouco mais adiante, são dois momentos. Aqui ele repete o que eu apresentei no slide anterior, só que com o sol sustenido. É importante para o aluno treinar esse trecho lento, para ele afinar esse sol sustenido, pode cair um pouco baixo, ainda mais pensando que tem a ligadura e o staccato. É um pouco chato de executar esse trecho, então ele vai treinar lento, fazendo com o metrônomo indo progredindo. Novamente, ele pode trazer a ideia de mudar as figuras rítmicas. Aqui em cima é uma sequência de semicolcheias, tranquilo de executar. Quando ele faz a prática constante de escala, essas sequências não ficam tão difíceis de se executar. Mas aqui tem mudanças de corda, bem rápido. Então, tendo esse dó, que ele vai pegar na corda lá antes, e o mi solto, que é na corda de baixo, o aluno ele tem que ficar muito atento para quando ele executar o dó e ele tocar as duas, o dedo dele não acabar encostando na corda de baixo. Então, como ele vai resolver isso? Fechando um pouco mais o cotovelo, subindo um pouco mais o cotovelo, ele não vai ter o perigo de acertar a corda de baixo. A mesma coisa vale para a mudança do braço direito, né? Ele não vai fazer a mudança com o movimento de braço, ele vai voar. Ele vai deixar o braço parado e vai usar só o antebraço. Cordas duplas, é a mesma ideia, a diferença é que não vai ter o movimento do braço direito. E a recomendação que eu dou é descer o arco um pouco mais para a linha do espelho, ali, próximo ao espelho. Prosseguindo, a coleta de dados número 8 é o segundo movimento do concerto de Sainz. Esse, que é a minha observação que eu tenho, é ficar atento às ligaduras, respeitar os direcionamentos de frase que tem e praticar bastante com o piano, que é bem difícil fazer a marcação de tempo desse concerto. Então o aluno ele vai estudar, ele vai pegar o metrônomo e vai fazer as marcações bem direitinho, porque é um pouco diferente a linha do violino do piano, então ele pode acabar se perdendo. Coleta número 9, aqui já é o terceiro movimento, sendo esse um rondó, onde o tema principal ele vai ficar sendo repetido várias e várias vezes. E outra observação é que o violino sempre vai começar no tempo na cruz, tá? Aqui não é o início do movimento, mas ele se encaixa perfeitamente. Aqui eu tenho só uma observação, que é essa escala ascendente, onde começa forte e ele vai cair para um piano. O aluno vai ter cuidado na hora de treinar pela afinação. Eu recomendei usar a região mais baixa do arco, ali próximo ao talão, e tirar aquele timbre bem forte, bem vibrante. E na segunda vez que ele aparece, ele traz um ritardano só para reduzir e finalizar a frase. Prosseguindo. Outra figura, perdão, é que após esse trecho ele vai ter um tema mais lento
onde as terminações de frase vão ocorrer na mesma arcada. Então, quando o aluno for executar, por exemplo aqui, é importante ele usar menos arco na primeira figura, às vezes é a mesma nota, e quando ele for para a segunda, ele usar mais arco e usar o vibrato para dar esse direcionamento. Vai fechar o som e vai abrir. Coleta de dados, número 10, ainda no terceiro movimento, um trecho adiante. Temos escalas ascendentes, tranquilo de executar, e depois a repetição desse trecho, agora com duas formas de executar. A gente tem o staccato volante, onde você vai fazer esses golpes de arco todos na mesma direção, ainda soando como staccato, é uma opção que o compositor dá, ou a outra seria as duas primeiras semicolcheias desligadas, as duas seguintes ligadas e as duas últimas desligadas, caso o aluno não consiga executar. Todos os 6 movimentos podem ser executados na primeira posição do instrumento. Eu vou executar alguns na terceira posição, na segunda, mas por uma pegada mais performista, por um timbre mais aveludado que eu quis trazer. Adiante, após esse trecho, nós temos o cordas duplas, todas em tercinas. Aqui pode parecer um pouco assustador para o aluno, mas é mais tranquilo do que o trecho anterior. Vai levar em consideração só o uso do cotovelo, deixar o cotovelo um pouco mais fechado para ele não esbarrar na corda de baixo, e o braço direito, porque nós temos essa nota aqui acentuada e as outras 5 com staccato. E depois 2 notas ligadas e a terceira com staccato. O aluno precisa se atentar a fazer esses golpes de arco. Conclusão. Após concluir o estudo, foi possível, através da apresentação do processo de montagem dos repertórios, trazer um conteúdo didático com direcionamento para professor de violino, conteúdo esse que traz aspectos interpretativos dos 2 concertos e sugestões de execuções de cada movimento. Ao analisar os relatórios produzidos de todas as etapas e todo o material audiovisual fornecido, foi possível apresentar linhas diferentes de execução, pensando no nível técnico do violinista e demonstrar em etapas, tanto nos textos escritos quanto no material de mídia, todas as etapas que seguir ao montar o repertório. Importante destacar a dificuldade de encontrar estudos científicos que tratassem dessa temática, enriquecendo a proposta de produção técnica com esse perfil. Dessa forma, é possível afirmar que esses estudos técnicos é importante para o processo de montagem dos repertórios, trazendo um conteúdo didático com direcionamento para professor de violino e ainda contribui para o aumento do acervo de produção científica com esse tema em nossa região. As referências bibliográficas. E agora a parte prática. Uma pequena observação antes de começar. O primeiro concerto sempre vai ter uma pausa entre cada movimento. São 3 movimentos. O segundo concerto, ele não tem essa pausa. Então eu paro, mas o piano ele vai continuar e vai ter a conexão dos 3 movimentos também. Obrigado e boa apresentação.
bem aí, professor?
Música